E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês algumas gírias militares que a gente usa no quartel. Hoje eu não uso muito porque eu tava como soldado, depois eu saí do quartel, então eu tô, por enquanto, sendo civil, porque eu pretendo fazer a prova da EA, e se Deus quiser eu vou passar. Só que antes de começar o vídeo eu já quero pedir pra vocês já se inscreverem, deixarem um gostei, acionar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E se vocês quiserem, vocês podem até compartilhar com amigos, talvez aquela pessoa que você acha que deva saber, né? Enfim, vamos seguir para o vídeo sobre gírias militares. Eu tô aqui com a minha espinha aqui, já nasceu gigante na minha bochecha. Enfim, bom, a primeira gíria que é muito usado lá é bizu. Bizu, no caso, é no sentido de você dar uma dica para uma pessoa, algo que seja favorável. Por exemplo, eles falam assim, vou te pagar o bizu, vou te dar uma dica, vou te dar um conselho, não sei o que. Então, bizu é usado nesse sentido. A segunda gíria também é bisonho. Bisonho, no caso, é mais usado para falar sobre uma pessoa que é burra, ou então uma pessoa que é lenta, que sabe, não pensa direito. No caso, eu mesmo já fui chamado várias vezes disso, porque no início eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que o pessoal tinha muita raiva de mim porque eu tinha dificuldade para cumprir o tempo, para me arrumar, para fazer muitas coisas. Só que com o tempo eu fui melhorando, né? Acredito que depois de um mês, ou menos, né? Um mês, 2 meses. Só que mesmo assim, né? Teve um probleminha lá. Mas enfim, o contrário de bisonho é o safo, que é aquele que é inteligente, aquele que sabe resolver as coisas. É basicamente aquela pessoa que pensa rápido, sabe? Que tá sempre se sobressaindo em cada situação. Geralmente essas pessoas são os safos. Lá a gente também usa a palavra monstro, né? Quando a gente quer se referir a alguma pessoa. Basicamente é chamado de monstro aquela pessoa que fez alguma besteira. E daí quando ele vai tomar uma bronca, o superior dele já começa chamando ele de monstro, não sei o que, sabe? Aquela pessoa que acaba fazendo algumas besteiras. Em seguida vem baixaria. Baixaria é no sentido tipo, que baixaria? É algo que seja vergonhoso. Ou até mesmo no sentido de frescura. Isso é uma frescura. Isso é uma baixaria, entendeu? Então é muito usado lá também esse termo também. Tem um termo também que é uma palavra semelhante, só que no caso é baixados. Baixados nesse caso é a pessoa que tá de atestado, né? Ou então tá com a dispensa médica. Porque o atestado você pode ficar em casa, então você não trabalha porque você tem que ficar em casa por causa de uma recomendação médica. E quando você tá de dispensa médica, você pode sim comparecer e cumprir expediente, só que você está livre de algumas atividades. Por exemplo, quando eu peguei uma vez uma dispensa médica, eu fiquei sem fazer exercícios. No caso, a minha turma ficava lá no pátio, aí tinha um exercício lá, tinha às vezes a punição também quando alguém fazia alguma besteira, porque se você está servindo no ano obrigatório e alguém da sua tropa faz alguma besteira, ou elemento, no meu caso chamava elemento, em alguns lugares chamam pelotão, no meu caso era elemento. Ou o elemento vai pagar o elemento dessa pessoa, ou então a tropa inteira vai pagar, porque lá é assim, é para que a gente aprenda a agir da maneira correta, sabe? É pra gente se cobrar e aí agir como uma equipe. Então, se um tá no erro, todos estão, entendeu? E assim a gente aprende, a gente vai evoluindo com o tempo. Então, nesse caso que eu estava com a dispensa médica, foi por conta de uma unha que eu tava com a encravada e eu não tava conseguindo, então eu tive que desencravar. E por recomendação médica, eu não poderia usar o boot, que é aquela bota, sabe? Então eu teria que ficar sentado lá no banquinho lá enquanto o pessoal tava fazendo exercício, essas coisas e tal. Só que eu poderia sim comparecer, assistir as instruções, assistir as aulas. Enfim, as duas gírias mais utilizadas que eu acho que tem o mesmo significado mais ou menos é acochambrar e escamar. Bom, a pessoa que acochambra ou ela escama é a pessoa que faz corpo mole, sabe? Aquela pessoa que foge das obrigações, que tenta não cumprir as coisas do jeito que é mandado, né? Então isso é chamado de escamão, muitas vezes é chamado de escamão, né? E, bom, lá tem vezes que realmente não tem como, você acaba escamando mesmo, porque a rotina é um pouco pesada, principalmente para quem está no ano obrigatório, ou para quem está na fase de formação, né, de sargento, sabe? Aí, às vezes as pessoas escamam mesmo. A outra gíria também que tem é cagar o pau. Cagar o pau é quando você comete algum vacilo, então você cagou o pau,
ou tipo, você cometeu algum erro que não podia, sabe, por desatenção e tal. E também, uma coisa que todo mundo usa também é falar sobre caguei pra tal coisa, caguei pra isso, caguei pra aquilo. Então também tem essa gíria, caguei. Ou então quando alguém faz alguma coisa, tipo, quando a pessoa ignora, ou então quando tem aquela pessoa que tem uma obrigação para com a tropa e aí a pessoa não faz essa obrigação. Daí você pergunta, cagou, né? Cagou pra gente, não sei o que. Sempre tem isso aí, sempre tem esses. Vibrar. Vibrar, no caso, é você estar animado, você fazer as coisas com querência, fazer com vontade. Quando você vai, por exemplo, marchar, que lá tem a marcha, tem a ordem unida, você tem que puxar também canções de guerra. Então você tem que fazer isso com animação, ou seja, você tem que vibrar. Esse é o sentido de vibrar. Você faz as coisas com vontade, com animação, e é isso. Brasil e selva. No caso, isso também, selva pode ser selva de serviço. Eu tô de selva tal dia. Selva pode ser de serviço. Ou então, você pode estar confirmando. É como se tivesse uma instrução e o instrutor perguntasse se quem está assistindo entendeu. Então ele vai perguntar Brasil, aí você responde selva, que ou seja, tô sim, tudo bem, beleza, entendeu? Então é nesse sentido. Brasil e selva a gente usa muito lá também. Tem aquelas pessoas que é muita basicamente aquela pessoa que entra numa formação e essa pessoa não é percebida de jeito nenhum. A pessoa simplesmente tá ali, a pessoa não é descoberta, tipo, por ninguém, a pessoa só tá ali existindo e essa pessoa não chama atenção, é basicamente a pessoa que não chama atenção. E o contrário de muitas são os oferecidos, que é aquela pessoa que nem precisa fazer tal coisa, a pessoa tá se oferecendo, sabe? Em vez da pessoa, ninguém pediu pra essa pessoa fazer tal coisa, mas a pessoa tá ali se oferecendo. Então existe muito, inclusive no meu elemento que eu tinha, terceiro elemento, tinha um que ele era bastante oferecido. Pelo menos você deu bem com isso, né? Que você usa a estratégia de fazer contatos através disso, sendo oferecido. Agora, quando você vai fazer uma coisa e daí você desiste de fazer essa coisa, você fala a última forma. Por exemplo, o seu instrutor mandou você ir em tal lugar resolver tal coisa pra ele. Só que daí ele desistiu, então ele vai falar a última forma, ou seja, cancela, deixa pra lá. Nesse sentido também, última forma. É usado bastante. Torar. Essa palavra, no início eu achava muito estranho, porque, tipo, pra mim tinha outro sentido, né? Mas torar basicamente é dormir. Igual eles falavam que quem é militar não pode torar no ônibus, ou seja, não pode dormir no ônibus. Então, basicamente lá é torar, isso. Surubação. Surubação, no caso, não é nesse sentido que vocês estão pensando aí, né? No sentido sexual. Surubação, no caso, é um castigo. Muitas vezes acontecia de a tropa fazer alguma besteira, ou então alguém fazer alguma besteira, e a gente era punido com uma série de exercícios, né? Tipo flexão, abdominal e tal. Tinha muito das completas também, que era flexão abdominal, polichinelo e acho que é pulinho de galo, não sei como é que fala isso, eu nunca aprendi como é que fala. Mas tinha isso aí também. Ou seja, quando a gente tinha que ser punido com exercício, o nome disso era surubação. Ou então quando você tem que fazer alguma coisa, tipo quando tem uma missão, só que essa missão tá sendo muito ruim pra você, então essa missão tá sendo surubada. Tá muito ruim, eu tenho que ficar em pé muitas horas no sol quente, com a roupa quente, então essa missão tá sendo surubada. Papirar. Papirar, gente, é basicamente estudar. Quando você estuda, você usa muito essa gíria também. Eles vão falar papira. Inclusive, é uma coisa que eles incentivam muito os jovens a estudar, porque o conhecimento abre muitas portas e é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Então, basicamente, é papirar. Então, gente, papirem pra vocês serem alguém na vida. Boca pobre, boca rica. Lá tem algumas missões, né? Sempre tem missão quando não é serviço e tal. Então, missão boca pobre é basicamente aquela missão que eu já falei, você fica em pé várias horas, você tem que fazer uma coisa muito chata, uma coisa que é muito, cansativa. Então essa é uma missão boca pobre. A missão boca rica é basicamente uma missão onde você vai ficar na sombra, sentado, numa situação favorável, com água, às vezes tem até lanchinho, aí sim é uma missão boca rica. Aí muitas vezes a gente preferia pegar uma missão boca rica do que boca pobre. Só que o que mais tinha era uma missão boca pobre, né?
Enfim, vida de recruta soldado não é fácil, só quem já passou sabe, né? Aloprar. Aloprar é você acelerar uma pessoa. Por exemplo, quando um certo grupo tem que fazer uma coisa, ou então um amigo seu tem que fazer alguma coisa, e esse amigo tá demorando pra fazer e tal, e você vai dar uma bronca nele, você tá aloprando ele pra ele fazer, e você começa a acelerar essa pessoa. Então aloprar é nesse sentido, você aloprar a pessoa, acelerar. Cobrar no sentido, né? Também tem o sanhaço. Sanhaço, basicamente, a palavra que define sanhaço é perrengue. Sanhaço basicamente é os leões que você tem que matar todos os dias. Então, é nesse sentido, os perrengues da vida. Felpudo. Felpudo, o que pode definir felpudo? Felpudo, no caso, é uma situação de conforto. Tipo, quando você vai fazer alguma coisa, confortável e tal. Então tem muito isso. A gente usava muito essa expressão felpudo, tipo, vou torar felpudo. Vou dormir muito e tal. Ou então vou torar full. Vou dormir completo. Porque full em inglês é cheio, completo nesse sentido, né? Então felpudo vem nesse sentido. Uma situação confortável. Ponderão. Ponderão é aquela pessoa que questiona tudo. Que tá sempre questionando, que tá sempre trazendo algumas... Como é que eu posso dizer? Enfim, aquela pessoa que não... Tenta sempre arrumar uma desculpa para não fazer as coisas. Ou então aquela pessoa que tenta se explicar demais quando tá no erro e tal. Essa é a pessoa que pondera muito. Que às vezes até responde, sabe? Isso sempre tem. Mulambo. Mulambo, acredito que tem muita gente também que conhece a palavra. Mulambo é algo que esteja desajeitado. Supondo que o seu uniforme tá mal ajeitado, não tá passado, não tá bem alinhado. Então você está mulambo. Esse é o sentido de mulambo. É quando você está desajeitado, algo que está fora dos eixos. Então isso é mulambo. Então, gente, basicamente essas foram algumas gírias militares que a gente usa nos quartéis das Forças Armadas. Pelo menos na aeronáutica a gente usava bastante essas gírias. Então, se você já sabia de algumas, se você já conhecia, então se tem alguma que eu não sei, que eu não saiba talvez, ou que eu não lembrei, vocês podem também deixar aqui no comentário. Ou então vocês também podem deixar sugestões de vídeo, alguma coisa que vocês queiram saber, ou alguma dica de vídeo que aí eu vou estar trazendo para vocês. Mais uma vez, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo se você acha que tem alguma pessoa também que você conhece que precise saber ou relembrar os velhos tempos. Então, gente, é isso. Muito obrigado e até os próximos vídeos.